Fala, galera! Estamos começando mais um Sentinelas do Espírito, o podcast do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica do Paraná. Eu sou o Gustavo Escoboso, coordenador estadual do Ministério Jovem. Estão aqui hoje a Ana, da Arquidiocese de Curitiba, a Jaqueline, da Arquidiocese de Londrina, a Dani, da Arquidiocese de Maringá e o João, da Diocese de Campo Mourão. Nosso assunto de hoje é a exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, lançada em março do ano passado pelo Papa Francisco, dedicada aos jovens e a todo o povo de Deus. Nosso convidado super especial de hoje é o Padre Gustavo Florencio, padre assessor da Pastoral Juvenil do Regional Sul 2. Padre, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade, se apresenta aí pra gente. Bem, boa noite, uma alegria poder estar aqui com vocês, partilhando esse documento tão incrível que é a Christus Vivit, né? Então, eu sou da Arquidiocese de Maringá, e por esse período estou sendo assessor da Pastoral Juvenil do Regional Sul 2 e há 30 dias assumi a Pastoral Universitária também do Regional. E a gente está aí trabalhando no estado do Paraná, tentando dar uma assessoria para a juventude do nosso estado. Padre, aqui é a Jaque da Arquidiocese de Londrina. E para começar a falar sobre esse documento, né, eu gostaria que você pudesse falar para a gente um pouco do contexto, né? Como que aconteceu a convocação e as reuniões do Sínodo da Juventude. O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Ok, vamos lá. Então, Jaque, na verdade, mais ou menos em 2016, depois que o Papa ele faz o Sínodo da Família, ele percebe essa necessidade da Igreja em dar ouvidos à juventude. Até porque, por um bom tempo, até mesmo uma questão histórica, a juventude não é que era ouvida, certo? Então, o Papa, percebendo essa necessidade, faz, então, o anúncio deste sínodo, né, dessa convocação para que todos os jovens do mundo pudessem participar. Então, o que acontece? Quando o Papa anuncia, ele começa a convocar os padres sinodais e ele também começa a enviar para todas as dioceses, né, onde a igreja está presente, para saber a realidade da juventude daquele local. O interessante desse sínodo, ou então dessa assembleia, quando ele faz a convocação, é que pela primeira vez os jovens poderiam ter acesso direto respondendo através de um site. Então, como funciona? Ele mandou essas cartas para todas as dioceses, e nessas dioceses os responsáveis pelas juventudes começaram a enviar para todos os grupos de jovens. E ali, esse questionário, que seria, nós podemos dizer, do instrumento de trabalho, o material foram feitas algumas perguntas referentes à realidade daqueles jovens, e de maneira que todas as juventudes pudessem ser ouvidas. Então, esse primeiro passo é dado, o Papa anuncia, depois ele faz esse questionário que é enviado para todas as juventudes, e para que depois, recolhido todo esse material, eles tenham um instrumento para fazer e para poder elaborar o material para o sínodo. E depois que reúne, né, os padres sinodais, jovens de todo representantes dos jovens de todo o mundo, inclusive não católicos, se reúnem então em Roma, ali do dia 3, acho, ao dia 28 de outubro já de 2018, depois de um longo tempo de pesquisa, para que o sínodo acontecesse. Obrigada, padre. E assim, esse período de escuta, né, só para esclarecer, ele sempre acontece antes dos sínodos, né? Não foi só com a juventude, né? O que foi a diferença nesse sínodo é essa facilitação, né, de poder responder por um site, né? Esse que foi o diferencial, né? É bem interessante porque a igreja se coloca à disposição de escutar. Talvez para a juventude foi uma novidade, porque por vários sínodos que já haviam acontecido, não é que havia tido uma escuta própria das juventudes, né? Então, realmente, acontece dessa forma, e com a juventude há essa inovação, até porque o Papa percebe que um dos melhores meios de estar próximo do jovem é através dos meios de comunicação. Então, houve uma proximidade e uma facilitação para a escuta dos jovens. O padre, só mais uma coisa, assim, nessa escuta, na época eu lembro, assim, que
falaram que não foram só jovens católicos que responderam, né? Que foi algo bem amplo. O senhor sabe mais ou menos se realmente tem algum dado de se tiveram jovens que não eram católicos e responderam esse questionamento? Sim, a grande beleza é que não apenas os jovens que não são cristãos, que não são católicos, ou até mesmo jovens ateus, foram também tiveram a oportunidade. Na verdade, o que o Papa quis foi escutar as juventudes, não apenas aqueles que têm a nossa fé, mas todos, para fazer uma análise da realidade das juventudes existentes no mundo todo. Também no sínodo estiveram presentes jovens, né, de diversas religiões, culturas e até mesmo jovens ateus, que puderam contribuir para que a voz do jovem estivesse presente ali. Então é muito bonito porque a preocupação do Papa não é apenas com os jovens católicos, mas é com todas as juventudes existentes. Então isso também é muito bonito, porque ele não teve medo, ele não teve medo e não quis ficar preso dentro dos muros da nossa igreja, mas ele abre para todos os tipos de juventude, sim. Então isso também é algo muito bonito nesse sínodo, porque ele quis escutar, né, todas as vertentes e todas as formas de juventude, cristãs ou não cristãs. Beleza, obrigada, padre. Beijão. A Dani está falando agora. Eu achei isso muito bonito, padre, porque, né, quando a Jaque perguntou, eu já sabia que tinham sido, né, outras pessoas, outros jovens também. Por quê? O sínodo também, como o senhor já comentou, ele fala muito de juventudes, né? Nada no singular, né? Muito no plural. Então, o Papa realmente abriu para que todos fossem ouvidos, né? Até porque o nosso lugar é o céu e é o lugar de todos os jovens, né? De todas as pessoas, não só os que estão dentro da igreja. Então, essa parte eu achei muito legal. Então, Dani, sabe o que eu acho bonito quando a gente fala? É um termo que ele é recente. Por muito tempo se falava do jovem ou da juventude como um tempo, né, na vida de uma pessoa. E o legal é quando a igreja começa a perceber que é sim um período biológico, um processo de maturação, seja ela social ou seja ela humana. Mas é bonito perceber que nesta fase existem inúmeras formas, maneiras de se viver. E isso que é o legal, porque daí eles começam a usar o termo juventudes para poder realmente inserir todo e qualquer modo de expressão. Então isso que você fala é lindo mesmo, porque ninguém fica de fora. A beleza de colocar juventudes é perceber que ninguém está fora, ou nenhuma espécie, ou realidade, ou sei lá, situação de jovem está fora desse amor de Deus, né? Então todos estão presentes ali, não se exclui nenhum tipo de juventude. Isso mesmo, bem legal, porque todos estão no plano de salvação, né? Exato. É isso aí. Sua bênção, padre, paz e fogo. Aqui é a Ana Fogaça, da Arquidiocese de Curitiba. Bom, padre, também tenho uma pergunta para te fazer. A exortação apostólica pós-sinodal do Cristo Vivit, lançada há um pouco mais do dia 25, né, de março, então faz mais ou menos um ano, né? Tem qual significado? E qual é o seu conteúdo? Então, são duas perguntas que eu quero te fazer. Qual o significado e qual é o seu conteúdo? Bom, entendendo que a exortação é a voz do Papa para nós. Então, assim, para a juventude, isso é um grande incentivo para a vivência e para o encontro pessoal com Jesus. Por que para nós é importantíssimo essa exortação? Primeiro, porque ela mostra que Deus é próximo de todas as juventudes. Um Deus que ama a cada um e não faz distinção. É muito bonito porque essa exortação, quando o Papa fala não apenas aos jovens, mas todo o povo de Deus, ela vai trazer para nós um desejo. Primeiro, que Cristo vive e que nos quer vivo. Cristo vive e quer que o jovem esteja vivo. Vem dar um direcionamento para a vida. Depois, o documento que vem para nos incentivar e para nos motivar, para que essa juventude entenda
que ela não é o futuro da igreja, mas que ela é o agora de Deus, ela é o agora da igreja. O documento traz para nós, primeiro, um contexto histórico, que eu acho incrível, porque daí ali, no contexto histórico, o documento traz para nós essa realidade de uma juventude que tem voz e que Deus usa. Então nós olhamos ali tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os jovens que foram protagonistas na palavra, que foram usados por Deus, que foram meios de salvação para o povo, que foram profetas, que foram homens e mulheres jovens, né, que conseguiram realizar o plano de Deus, mesmo sendo jovem. Porque muitas vezes o jovem foi visto como alguém que não poderia fazer algo, não poderia servir para algo. E não é isso que o documento traz. O documento traz essa realidade da presença dos jovens que já está na palavra de Deus. Então, esse embasamento, né, na palavra. Depois, o documento vai trazer para nós esse Jesus que é jovem, e tudo que Jesus toca torna jovem. Ele torna jovem. Então, isto é, essa presença de algumas características que são próprias da juventude e que Jesus também viveu. Isto é, a ousadia, a coragem, o entusiasmo, a garra, a capacidade de inovação, a capacidade de superação. Então, são realidades que o documento vai trazendo para nós. Assim como fala de Maria, aquela jovem que disse o seu sim com tanta coragem para o mistério da salvação. Uma questão também que é muito interessante no documento é que ele traz para nós não apenas os personagens do Antigo Testamento, mas traz o quê? Os jovens santos. Isso, ao meu ver, é uma das questões belíssimas também do documento. Por quê? Porque mostra para cada jovem que ele pode sim ser santo. Do seu jeito, na sua realidade, na sua busca por Deus, ele também pode ser santo, porque nós temos na história da igreja inúmeros jovens, rapazes e moças, que entregaram a sua vida ou através do martírio, ou através da vida consagrada, ou através da sese, da mística, jovens que foram sinais de Cristo jovem no mundo. E aí cada um de vocês, né, também, hoje nós falamos tanto dos jovens de calça jeans, né, vemos aí jovens com 15, adolescentes de 15 anos que estão sendo canonizados, jovens que foram aí leigos, né, que também se tornaram santos, como Chiara Lute, enfim, nós temos aí vários exemplos. Depois disso, o documento vai discorrendo todas as questões do aspecto de vida desse jovem, né? As suas realidades, vai trabalhar a questão do ambiente onde esse jovem se encontra, porque mudou muito. Eu acredito que nos últimos anos nós percebemos isso. Então o documento, ele não fica alheio à realidade atual. Ele percebe qual é o ambiente que o jovem está. O ambiente é um ambiente digital. O documento trabalha as feridas, trabalha as dores, trabalha as crises do jovem. Então, eu acho muito interessante, porque o documento ele atualiza a realidade juvenil e mostra aquilo que acontece na vida do jovem, não fica alheio. Por quê? Ao mesmo tempo que nós temos jovens que vivem numa sociedade que proporciona para ele o bem-estar, ou então estudo, alimentação, nós vamos encontrar jovens que vivem em meio à guerra, que passam fome, jovens que não têm a possibilidade de estudo. Então o documento, ele tenta trabalhar as inúmeras realidades juvenis, das juventudes, né? Ele não deixa ninguém fora do documento. E depois disso vai trabalhar essa questão, né? Esse Deus que é amor, que ama o jovem, que vai ao encontro do jovem, que está aí para o jovem, esse Deus que quer que o jovem esteja vivo, esse espírito que é vida na vida do jovem. Então é muito bonito, porque o documento vai proporcionando para o jovem esta realidade e essa boa nova. Isto é, faz análise, mostra as possibilidades, mostra caminhos para que o jovem vá se percebendo no meio do mundo e percebendo qual é o lugar dele e como ele pode exercer a sua missão no mundo. E depois, no final, a gente vai ver também que ele fala desse trabalho da pastoral com os jovens, dessa evangelização com os jovens, como são a capacidade que o jovem tem de evangelizar e de ser evangelizado. E no final, trabalha a questão da vocação, que esse chamado à santidade, seja
nas diversas formas de vida, né? Ou como leigo, ou como consagrado, ou como sacerdote, enfim, né? Então o documento, ele é para nós um grande impulso, um impulso para a busca de Deus, para a vivência da santidade, uma igreja que está aberta para o jovem, né? Então, para mim, esse documento é uma grande resposta para os jovens perceberem essa capacidade que eles têm de ter uma amizade com Jesus, de crescerem, de amadurecerem, né? De terem coragem de viver a vida missionária e a busca da santidade. Então, eu acho assim que esse documento, tenho certeza que esse documento é uma resposta muito, uma resposta que realmente vem ao encontro da sede que o jovem tem de Deus. Então, assim, por cima, né, porque o documento é extenso, são 9 capítulos, mas mais ou menos isso. Ô, padre, dos conteúdos que o documento traz é a questão do mundo digital, né? Os seus tantos perigos como os bons frutos que a gente pode tirar. Eu acho muito bacana quando o Papa cita como exemplo daqueles que foram criativos através dos meios digitais, aquele jovem Carlos Acutis, que eu acredito que muito em breve a gente já vai estar vendo a beatificação, né, e a futura canonização dele também. Então é muito legal que o Papa já tinha um olhar voltado para esse jovem. Sim, Gustavo. E assim, na verdade, o Papa fala no 3º capítulo sobre o ambiente digital, né? E eu acho muito bonito, Gustavo, porque hoje esse é um dos meios mais incríveis que nós temos. Nós vamos encontrar perigo em qualquer ambiente de missão, em qualquer lugar, seja pelos meios de comunicação, seja pelo ambiente digital, seja pela missão numa visita a uma favela ou um centro de uma cidade grande, enfim. Mas o bonito é que o Papa percebe e o documento traz para nós esse meio eficaz e atual de evangelização, que por muito tempo não foi visto como um meio salutar. E hoje a gente percebe isso, por exemplo, o que nós estamos fazendo agora. É um dos meios incríveis para a gente evangelizar. E vocês têm feito isso de uma forma incrível, coerente, madura, né? E tem dado resultado. Então, realmente o Papa atualiza para nós e nos mostra novos caminhos ou novas possibilidades, sem excluir as que já existem, né? Ele soma aí como meio de evangelização. Exatamente, e ainda mais agora nesse tempo de pandemia, né, onde nós que somos da RCC e nos reunimos nos grupos de oração, nós não estamos conseguindo nos reunir fisicamente, mas em contramão disso tudo, nós estamos vendo os grupos de oração se organizando através das lives no Facebook, no Instagram, tá tendo terço online, formação online, muita coisa online através dos meios digitais. Veja, Gustavo, nesse momento, nós estamos aqui em 6 dioceses, certo? Qual possibilidade nós teríamos, talvez, do encontro desse fisicamente? Talvez seria difícil para nós, pela distância, pelos compromissos diversos, né? Então, o ambiente digital nos proporciona um modo de partilha, de comunhão, de participação, de oração muito eficaz, né? Olha, a nossa partilha hoje, ela engloba aqui, ela consegue atingir praticamente diretamente quantas dioceses, quantos jovens, que talvez o nosso grupo a gente não conseguiria, né? E assim, outra coisa que eu acho muito, muito bonito, Gustavo, é que o Espírito Santo, ele não pode ser aprisionado. Então, assim, ele é sempre criativo. É próprio do Espírito Santo a criatividade, a ousadia. Então, é isso que é legal. Então, se não dá para a gente se reunir fisicamente, vamos fazer aqui uma sala, vamos dar um jeito, vamos nos reunir e vamos orar, né? A oração, ela vai além das paredes, né? Vai além do templo. Então, isso que vocês têm feito é realmente algo fruto do Espírito Santo. Sim, e uma partilha, assim, é que o que eu tenho visto, né, é que muitas pessoas, inclusive que tinham se afastado, né, nesse tempo de pandemia, têm tido a oportunidade de voltar para Deus por causa dessa evangelização em peso que está acontecendo pelas mídias sociais, né?
ontem mesmo participei de um grupo de oração de pessoas que a maior parte delas já não estavam mais na Renovação Carismática Católica, por exemplo. E a gente vê assim que muitas vezes a gente se preocupa tanto com a evangelização, mas acaba que uma parte não está, mas não consegue participar, né? E aí, ontem, nessa partilha que a gente fez, que era com o pessoal que era do Ministério Jovem das Antigas aqui em Londrina, eles falando, né, nossa, eu estava com muita saudade disso, né, estava com saudade de rezar junto, e é bem isso que o padre falou, né, agora, nesse momento, a gente parece que está mais unido do que nunca na evangelização, né, porque todo tempo tem evangelização, todo tempo tem live no Instagram, você entra, tem umas 10 lives acontecendo, e o povo não para, né? Isso é importante, o Cristo que permanece vivo. E assim, Jaque, né? A Jaque tá isso. Jaque, sabe que eu acho incrível o seguinte, o fato de ter pessoas que, por causa dessa realidade que nós estamos vivendo agora, de ficarmos nessa quarentena, pessoas que às vezes nem esperavam que uma mensagem fosse chegar. Isso que é o bonito, porque às vezes uma live que você está fazendo, ou uma postagem que você faz, seja em qualquer tipo de meio de comunicação, as pessoas são profundamente tocadas, porque elas não esperavam. Então, assim, eu vejo que o ambiente digital tem proporcionado surpresas para a evangelização. Então, muitas pessoas que não imaginavam receberam ali uma mensagem, ouviram alguma coisa que veio não foi proposital, mas aquilo ali tocou, né? E a pessoa é evangelizada. Fala, Dani, eu percebi que a Dani quer falar, gente. Manda lá. Sim, a Dani. Eu percebi também nesse tempo, com certeza, porque as redes sociais também é uma ferramenta do protagonismo juvenil, né, padre? Porque, assim, quantos jovens não têm o anseio de mostrar para todo mundo o amor real de Deus que eles vivem, que eles sentem, né? Mostrar e falar da experiência pessoal que eles tiveram e tudo mais. Então, esse momento que nós estamos vivendo, né, um ano após sair esse documento riquíssimo para nós, é muita providência, de verdade, porque o jovem não está perdendo tempo, ele está realmente indo atrás e usando e abusando dessas ferramentas para chegar ao coração de todas as pessoas, dos que participam e dos que não participam. Dani, sabe o que eu acho legal? Porque o documento, não sei se vocês perceberam isso, mas ele coloca na mão do jovem a responsabilidade e a autonomia para a evangelização. Então, isso que é muito legal. Porque por muito tempo o jovem sempre ficou na retaguarda. Ai, será que eu posso? Será que eu devo? Será que eu vou? Então, hoje, mesmo sendo um perigo, a gente sabe que tem gente que fala coisa que, pelo amor de Deus, né, não dá para a gente levar em consideração, mas tem muita gente aparecendo que estava aí no meio do povo que nós jamais poderíamos ver. E que realmente falam conteúdos que realmente são verdade, conteúdos que estão dentro da doutrina, conteúdos que realmente levam o outro para o céu. E que, às vezes, no dia a dia, nós não teríamos a oportunidade. Então, realmente, tem surgido aí novos pregadores, novos evangelizadores, pessoas que têm feito orações, acho tão bonito, pessoas que você nem imagina e, de repente, está lá. Gente, vai ter o terço tal hora. Gente, eu vou partilhar a palavra tal hora. E eu acho bonito isso, porque é aquilo que você falou. Né, é assumir a possibilidade de evangelizar. Claro que a gente tem que pedir muito a Deus a graça do discernimento, né? Porque senão a gente acaba, em vez de levar as pessoas para o céu, a gente tira elas do caminho. Mas é muito bonito tudo isso que nós estamos vendo mesmo. É verdade. Venha sobre nós o discernimento, Senhor. Ainda mais porque, assim, todo mundo pode falar, né? Aí abriu brecha, a galera começa a falar e se a gente não se policiar, pode sair muita coisa que não presta também. E é legal, já que eu acho que isso vocês da Renovação têm uma questão que está muito a favor. Eu converso um pouco com o Gustavo, eu tenho essa graça de ter uma afinidade com ele, da gente conversar, né, Gustavo? E eu vejo assim, a Renovação, eu participei da Renovação quando eu era adolescente, e ali foi meu encontro com Jesus. A formação que a Renovação traz para nós, ela é muito rica. E embora a gente diga, e a gente realmente, somos guiados pelo Espírito Santo, nós sabemos que esse ser guiado pelo Espírito Santo, ele se submete também
ao conhecimento e à formação. Então, o bonito de vocês é esse, entendeu? Que assim, o servo ou quem participa do grupo não fala o que quer. Eu acho incrível, vocês formam as pessoas para serem evangelizadores a partir da doutrina da igreja, a partir do magistério da igreja, a partir da tradição. Então, são realidades assim que eu me admiro muito. Eu vejo aí jovens da renovação que são muito capacitados para partilhar realmente conteúdo de formação. Né? Eu admiro vocês por isso. Por exemplo, aqui, ó, se nós vamos falar de vocês que estão aqui, todos os que estão aqui não são jovens inocentes no sentido de não saber o que estão falando. Vocês estudam, vocês leem, vocês correm atrás, vocês se formam, vocês vão fazer retiro em qualquer canto, vocês gastam o dinheiro de vocês para se formar, e faz teologia, e faz curso. Isso é lindo, porque daí quando vocês falam aquilo que a igreja prega, aquilo que a igreja nos traz como verdade de fé e de salvação. Então, é o risco de aparecer todas essas pessoas que falam o que querem, mas é bonito porque o povo também vai percebendo qual é e quem fala realmente aquilo que é seguro. Daí o povo vai discernindo, né? E o que é de Deus permanece. O que não é de Deus, com o passar do tempo, também vai se perdendo. Nossa, que silêncio, todos vocês. Ô padre, já que todo mundo ficou em silêncio, mas é bem isso que você falou, assim. Eu tenho uma página também de evangelização e a gente vê o quanto o povo tem sede quando a gente abre alguma caixa de pergunta, por exemplo, sobre temas diversos. A gente vê como o povo começa a partilhar da vida, né? Assim, falo coisas que às vezes a gente fica até assim, meu Deus, o que eu respondo agora, né? Porque ao mesmo tempo que tem essa questão de eu posso falar o que eu estudei, o que eu penso, né, aquilo que a igreja diz, mas tem essa seriedade de lidar com vidas, né? A questão da evangelização, de lidar com as vidas que muitas vezes buscam nessas páginas, nesses Instagrams, para se orientar até espiritualmente. Sim. Então, isso é uma verdade, né? Por isso que eu acho bonito também, quando a gente estava falando do sínodo, né? Quando é feito as pesquisas, eu achei muito bonito porque o jovem deram a possibilidade dele falar. O jovem tem muita riqueza, o jovem tem muita coisa boa, o jovem sabe o que ele está falando. É minoria que não sabe. Eu falo assim, às vezes a gente generaliza, né? O jovem... Não, o jovem sabe. Eu sempre digo nas reuniões, e eu falo que às vezes me surpreende, muitas paróquias, os jovens não servem apenas para arrumar mesa em festa, entendeu? Nós temos jovens que podem dar formações para qualquer curso, nós temos jovens que são doutores, temos jovens que conhecem a doutrina da igreja de forma extraordinária. Então, assim, é legal quando vocês se colocam à disposição, porque um jovem pode evangelizar outro jovem, e eles confiam nisso. Isso é demais, isso é incrível, para mim é belíssimo isso, né? Isso mesmo. Tem mais uma coisa também, né, sobre o sínodo. Para quem vai nos escutar aqui, nós podemos falar isso tranquilamente para os jovens que nós conhecemos, nos lugares que nós formos, de que esse documento não é simplesmente um documento que vai falar sobre a juventude, não. É um documento também que vai levar o jovem a se conhecer e a tomar um impulso a mais para evangelizar também o outro jovem, né? Porque a gente sempre fala dessa coisa do jovem evangeliza jovem, né? Mas o jovem pode evangelizar todo mundo. Mas esse documento é muito rico, né? Quem tiver a possibilidade, por favor, leiam, né? Porque ele realmente vai te trazer, vai abrir o olhar, abrir um pouco mais os olhos, né? Para onde você pode caminhar, para onde você pode avançar na evangelização. Dani, sabe que é legal? Porque é uma igreja que fala com os jovens e pelos jovens, né? Achei bonito, a Fogaça colocou ali, né? Eu me sinto representada por esse documento. E esse é o desejo do Papa. O desejo do Papa é que cada jovem se sinta representado ali. É isso que é o desejo, que nem eu como assessor da Pastoral Juvenil, o meu grande desejo é que todos os jovens sintam que eles são pertença da igreja. Né? E isso que você falou é real, o jovem pode anunciar para
todos, não é só para uma faixa etária. É que a linguagem de vocês, quando vai falar com outro jovem, ele é muito mais eficaz, eles estão mais atualizados, né? Até mesmo uma questão musical, artística, uma linguagem até de conhecimento e tudo mais. Então, assim, eu acho linda essa igreja, né? Eu falo com os jovens e também pelos jovens. Isso é uma iniciativa, porque antes a gente não via essa representação tão expressiva através de documentos da igreja. A linguagem e também o testemunho, né, padre? Que conta muito, né? O testemunho evangeliza muito também. Uhum. Assim, Dani, eu creio no seguinte. A nossa fala, ela pode iluminar muito. E ilumina, e é assim, a nossa fé, ela vem por aquilo que ouvimos, né? Mas o nosso testemunho, ele é capaz de transformar. Quando eu fui no Jesus no Litoral esse ano, para mim, foi um dos grandes fenômenos de expressão juvenil que realmente tocou o meu coração. Por quê? Porque ali eu vi os jovens, naquele calor, falando do grande e imenso amor de Deus. E isso é testemunho. Várias pessoas que eu conheço, que estavam lá, e padres também, que conseguiram perceber o poder da evangelização pelo testemunho de vocês. Não foi pelo que vocês falavam, mas por aquilo que vocês mostraram no dia a dia, naquele momento. E não é só ali, estou usando Jesus no Litoral como exemplo, mas vocês nas nossas paróquias. Meu Deus, é tão lindo quando você percebe um jovem que é engajado na igreja, que participa de um movimento, de uma pastoral, da liturgia, enfim, um jovem que está ali, né, já é um grande testemunho de que Deus é jovem e Ele está no meio de nós. Eu sempre digo que o jovem é o rosto jovem da igreja. Se nós não temos esse jovem na nossa igreja, que face nós mostramos também, né? Então, eu acredito que o testemunho é fundamental. Não tem como nós evangelizarmos se nós não lutarmos para termos um testemunho coerente com aquilo que pregamos, né? É fundamental, com certeza, Dani. Gustavo tá quietinho. Gustavo, o que aconteceu que você tá quieto? Tô só prestando atenção, padre. Eu acho que ele tá comendo, gente. Também com essa certeza. Mas padre... vamos lá. Mas o que você falou sobre esse protagonismo da juventude nas igrejas, né, nas paróquias, não somente no sínodo, mas nós temos visto realmente uma mudança da igreja. A gente vê que reflete, né, está começando a refletir nas nossas paróquias isso. Eu testemunho isso aqui mesmo na minha paróquia, porque antes quem era chamado para fazer as coisas eram assim, as coisas mais sérias eram os mais velhos, né, os mais adultos. E hoje em dia eu já vejo o meu pároco, né, confiando muito mais em mim, em várias coisas, né? Não só em mim, mas em outros jovens da paróquia, até para questões profissionais, assim, né? E eu vejo isso, que o que a igreja faz no sínodo é muito importante para a igreja no todo, né? Chega em nós, né? Uhum. Não é só lá em cima, não é só um documento que foi feito, mas é uma realidade que vai sendo mudada. Pode ser vista como uma mudança pequena ou muito lenta, demorada, mas é uma mudança que está acontecendo, né? Jaque, sabe o que eu acho? Que eu penso? Que é um tempo de mudança de mentalidade. A igreja percebeu que por um caminho que ela estava indo, dá certo. Mas existem outros caminhos também, né? Que não estão errados. Então, por exemplo, quando você fala dessa confiança no jovem, e às vezes as pessoas falam assim, não tem jovem na igreja. Gente, olha os nossos DNJs, olha os nossos eventos, olha os eventos que vocês fazem. Quantos jovens, inclusive nós íamos ter, né, Gustavo, um evento, eu acho que em Jacarezinho. Quantos jovens a gente reúne? E outra, por exemplo, hoje tive um contato que eu achei muito legal com uma das advogadas que fazem parte da pastoral judiciária, o pessoal que trabalha junto do tribunal. Ela é formada em Direito, ela tem 25 anos. Então, assim, é uma jovem que está ali atuando seriamente em processos junto do tribunal. Então, isso é lindo. Estou falando um exemplo. Assim como aqui na paróquia, eu tenho jovens que são psicólogas, que atendem aqui, fazem trabalho social, psicopedagogas,
enfermeiras. A gente tem visto assim que os jovens profissionais estão sendo muito mais colaboradores e disponíveis do que as pessoas mais maduras. É como se o jovem entendesse que o principal não é o que eu ganho ou o dinheiro que eu vou ter, mas aquilo que eu sou e o que eu posso colaborar. Então eu acho incrível isso. E eu não sei o que vocês pensam, mas eu sempre falo para os jovens: tomem posse daquilo que a igreja está dando para vocês. Assumir o protagonismo de vocês é fundamental para que a igreja consiga manter e difundir a fé de uma forma nova, de uma forma mais criativa, de uma forma diferente. Às vezes a gente fica nos impedimentos. Não, a gente tem que olhar todas as possibilidades, né? E para mim vocês são um grande sinal dessa ousadia mesmo, de ir, de não ter medo, de falar, de anunciar. O amor de vocês por Jesus, ele não fica preso, né? Ele está aí para ser anunciado. Fogaça, você quer falar alguma coisa? Você, padre. Quero, eu concordo com você, porque por muito tempo nós usamos a fala de que nós éramos o futuro. E hoje nós compreendemos que nós somos o presente e temos a obrigação e podemos assumir esse protagonismo, né? De fazer a nossa parte dentro da igreja, dentro do nosso grupo de oração. E eu vejo o quanto o jovem tem a crescer. E também trazer tanto a nossa vida profissional para isso, a serviço, né? O Jesus Litoral é o maior exemplo disso. Muitos profissionais formados podem disponibilizar o seu servir lá, assim como você citou a missão, né? E assim é também dentro da nossa realidade paroquial e de grupo de oração. Isso é maravilhoso, né? E eu realmente me sinto representada, como eu falei, o senhor já disse, né? Por esse documento, porque ele traz mais próximo a nossa realidade. Então, qualquer pessoa que for ler, ele consegue compreender. Opa, o jovem, ele não é uma pessoa que não tem nada para fazer. Pelo contrário, nós temos muitas pessoas que o tempo todo ficam perguntando o que nós estamos fazendo. E aí? Como é que tá as suas notas? E aí, conseguiu um emprego? E aí, fez cursinho? E aí, passou no cursinho? Sabe? Então, o tempo todo nós estamos nessa loucura. E isso traz a nossa realidade, assim, que nós vivemos uma pressão social, temos as nossas responsabilidades e, ao mesmo tempo, podemos ser muito mais em Deus, né? Então, isso é muito bacana, né? E as fragilidades, com certeza, porque nós temos muitas fragilidades. Nós somos instáveis, né? Mas, pela graça de Deus, a gente consegue crescer. Hoje nós temos essa possibilidade de crescer e colocar essa estabilidade em crescimento, né? Fogaça, eu até faria uma pergunta. Quem não é instável? Que fase da vida que as pessoas são, né? Então, acho que eles rotularam a juventude. Exatamente isso que eu ia falar, padre. Quem não é? E por isso que é legal. Quem não é? Todos somos, né? Mas, assim, isso fica jogado pro jovem, né? Exato. Todo mundo pode ser, mas o jovem não. Meu Deus, o jovem tá perdido. O jovem é drogado. Esses são os nossos rótulos. E nós hoje se levantamos para falar: não, nós somos protagonistas, nós somos sentinelas da manhã. Isso. Sabe, Fogaça, que eu acho legal do documento? O seguinte, que antes o jovem poderia dar uma desculpa. Mas eu não posso, mas isso na igreja não dá. E o documento, ele vem para nós dizer assim: tá aí, você pode, né? Você tem essa, como você falou assim, a obrigação, isto é, o comprometimento de evangelizar. Mas o meu padre não deixa. Aí tem as redes sociais. Mas fulano falou que não. Mas espera aí, tem isso daqui. Então, assim, existem inúmeros meios, né? Oi, quem tá falando? Alô? Eu acho que foi só uma interferência, padre. Ok. Então é isso que você falou. Todos nós hoje, a partir dessa exortação apostólica, todos os jovens agora podem dizer: não, eu posso achar um jeito e eu posso ter um meio de evangelizar. Não posso mais dar desculpas, porque eu sou agora de Deus, eu sou agora da igreja, né? Então isso é incrível. Verdade, padre, concordo contigo, confirmo com arrepio tudo isso que o senhor disse, porque eu creio e, assim, tomo posse também para minha vida como jovem, né, a nossa vida, quem está participando aqui, que nós temos um papel fundamental, temos um caminho ainda a percorrer muito grande, que não para, graças a Deus que não para, né, e com certeza hoje nós temos mais meios
para fazer um caminho melhor. Não mais fácil, mas um caminho melhor. Sim. O padre, dentro dessa questão do comprometimento, né, que foi levantado aqui, é muito interessante quando no documento o Papa chama a atenção para o perigo que, pelo egoísmo, pelo mundo cheio de violência, o jovem ele pode cair na tentação, no risco de ficar fechado no seu pequeno grupo. Mas o que o Papa o Papa convoca para que o jovem ele seja capaz de criar uma amizade social. Ele contribuir para a sociedade, ele também ter esse olhar voltado para a sociedade como um agente de transformação, nas mais diversas esferas, né? Com certeza. Tem uma parte do documento que eu acho tão lindo, né? Que o Papa fala assim, né? Dos missionários corajosos. Ele fala assim, ó: apaixonados por Cristo, os jovens são chamados a dar testemunho do Evangelho em todas as partes, com a própria vida. A Dani falou, né, do testemunho, você está falando de testemunho, e é isso, Gustavo, porque assim, nós temos que ter a coragem de também ir contra a correnteza, não tem como querer que tudo aconteça conforme a gente acha que deve ser fácil, ou pelo caminho mais fácil, não, né, é ali no meu trabalho, é ali no meu estudo, eu percebo agora, eu iniciei apenas um mês a pastoral universitária, estou começando a entender como que é isso no estado do Paraná e no Brasil. E quando eu falei com a Dani, que é a coordenadora estadual das universidades renovadas, o quanto vocês estão além. E olha, um dos lugares mais difíceis de evangelizar a juventude é dentro das universidades. Então assim, onde eu estou, ali eu preciso ser o rosto de Cristo jovem. E tudo aquilo que eu tocar, todo aquele que eu encontrar, precisa fazer uma experiência desse amor que é incondicional através de mim. Então, eu acho incrível isso que você fala, porque onde vocês estiverem, ali Cristo está, né? E é por aí o caminho mesmo. Verdade. Vamos lá para o nosso quarto tema, né? Quarto tema aqui da nossa conversa. A aplicação do sínodo, né? Que é tudo muito lindo, o que a gente falou agora, tudo muito bom, né? Para nós e para a igreja. Mas a aplicação, padre, né? Diante de toda essa riqueza mesmo, como isso tem sido aplicado nas paróquias, né? Como o sínodo tem sido realmente aplicado lá na fonte, lá no jovem da paróquia, né? No teu caso, claro, você tem até uma visão mais ampla, talvez, né? Aí do Estado, né? Das dioceses e arquidioceses. Dani, primeiro, assim, eu acho que eu não gosto muito de falar de impedimentos, mas não tem como falar de aplicação sem falar de impedimento. O documento só não foi melhor e não está sendo melhor aplicado na base porque os jovens têm uma dificuldade em ler. Se os jovens lessem essa exortação, eu diria assim que os nossos grupos passariam por um processo de renovação nas estruturas. É um voltar à igreja primitiva naquilo que nós podemos viver hoje. Então, assim, um dos grandes problemas que nós temos para aplicar essa realidade do sínodo é a falta de leitura e conhecimento do documento. Depois disso, uma das formas mais incríveis que nós temos da aplicação da Christus Vivit é a capacidade do jovem perceber que não depende dos outros, mas dele. E ali começar a implantação no seu grupo, a forma de testemunhar o documento, a forma de viver o documento, um diálogo com o seu pároco, um diálogo com o assessor da sua pastoral em movimento. Então a forma de aplicar o documento ela só será possível quando os jovens conseguirem entender que eles podem ser protagonistas. Então assim, no estado do Paraná existem inúmeras iniciativas, inúmeras. É que para vocês, muitas coisas do documento, até falava para o Gustavo, né? Gustavo e a Fogaça também, quando eu encontrei em Curitiba, são coisas que vocês já faziam enquanto renovação. Nós já fazíamos, mas para muitos jovens é novidade, como, por exemplo, a evangelização através da música e da arte. As missões é outra forma incrível de fazer com que o jovem se sinta protagonista. A participação na liturgia e perceber que o jovem pode se dispor. A questão que vocês também têm os profissionais do reino, né, dentro da renovação, que é outra forma dos jovens colocarem em prática o seu protagonismo, a solidariedade com os jovens que passam por sofrimento, ajudando aqueles que não têm possibilidade, até mesmo através da oração, rezando por aqueles que precisam. Então, assim,
existem várias formas de se colocar esse documento em prática. Na verdade, eu percebo que já tem sido colocada, por exemplo, com essas iniciativas de evangelização nas ruas, grupos que acontecem fora da igreja, evangelizações porta a porta, mas também pessoal. Então, assim, nossa, tem várias formas que a gente pode dizer que o documento já está acontecendo. Pelo fato dos jovens estarem sendo ouvidos. E no Brasil, por essa iniciativa da CNBB, por exemplo, da Pastoral Juvenil Setor Juventude, que trabalha uma questão de unidade. Outra forma que, para mim, é extremamente eficaz de colocar em prática o documento, eu diria que é a acolhida de forma incondicional. Primeiro a gente acolhe, primeiro a gente ama, depois a gente doutrina. E às vezes nós fazemos diferente, né? A gente queria doutrinar primeiro para depois acolher. Então, assim, Dani, eu não sei se eu respondi o que você queria, mas essa é a minha visão. Sim, com certeza, respondeu muito, né? Eu até ia comentar uma outra coisa que a gente também faz em algumas dioceses, aqui em Maringá a gente faz, que é a Olimpíada Cristã, né? Porque daí a gente não fica só na evangelização, pregação e ouvir e rezar, né? A gente vai mais além também. A gente vai ali onde o jovem gosta de gastar energia, precisa gastar energia. E ele tá num ambiente super saudável, ele joga bola, ele joga xadrez, ele faz de tudo com pessoas da idade dele e com pessoas que estão ali no mesmo objetivo, né? Às vezes nas Olimpíadas querem ganhar e tudo mais, mas a vivência fraterna traz, né, para dentro do coração desse jovem muito mais benefícios do que ganhar uma Olimpíadas, né, ganhar um campeonato ou alguma coisa assim. Então essa parte, né, da aplicação do sínodo, ela é muito rica e nós podemos ver tanto no documento quanto na própria criatividade, né? Já foi falado aqui que o Espírito Santo ele é criativo, né? Então, coloquemos e busquemos sempre essa criatividade do Espírito para que nós possamos chegar aonde o Espírito quer chegar, onde Deus quer chegar realmente, né? Eu quero falar mais uma coisa também, que é sobre a capacitação que tem na página dos Jovens Conectados, sabe? Né? Que eu fiquei sabendo a partir do setor juventude aqui da Arquidiocese de Maringá. Fiz minha inscrição, estou fazendo as aulas, estou assistindo, né? Estou vendo todo aquele conteúdo mesmo, né, que foi trazido a nós ali através de vídeos, atividades, textos e tudo mais, né, interação entre os alunos ali, e é tudo gratuito, então eu achei uma ferramenta super prática, fácil, e já vai de encontro a essa resistência que a gente tem do jovem não querer ler muito, né, Então é fantástico, assim, estou fazendo e é fantástico mesmo. Dani, os Jovens Conectados têm sido uma grande força para a juventude do Brasil todo. É muito bonito porque ele é formado por profissionais de diversas pastorais, movimentos, novas comunidades, enfim. É realmente uma vivência prática do setor juventude da pastoral juvenil. E o legal é que são formações complementares. Ele acrescenta naquilo que vocês já têm de formação e são conteúdos que às vezes nós não conseguimos tratar de forma de grupo, mas para aqueles que têm o desejo de um conhecimento mais aprofundado, realmente tem um material muito bom que eles têm disponibilizado. Também tem, a CNBB, ela proporciona para nós alguns cursos como pós-graduação, em acompanhamento de adolescentes e jovens, em pastoral juvenil mesmo, e também são cursos que ajudam bastante para o crescimento nosso no trabalho. Porque eu penso assim, não basta a gente rezar, a gente precisa conhecer. Né? Trabalhar com a juventude hoje não dá para ser apenas através de uma vida espiritual, mas precisa sim do conhecimento. Por isso que eu gosto da formação que vocês dão. Eu até falei para o Gustavo, nós vamos iniciar as formações nas províncias, eu tinha falado para o Gustavo nos ajudar, até falei com você também, Dani. Né? Infelizmente a realidade ficou travada aí por essa pandemia. Mas vocês também fazem um trabalho de formar a pessoa, né? E isso é importantíssimo. Em todas as suas dimensões, né, padre? Para evitar reducionismo. Isso que eu ia comentar, né? Também tem o documento 85, que fala das dimensões, né? E tudo mais ali da vida do jovem, em muitos aspectos, né? Então, esse sínodo, junto com o documento 85, é fantástico para a gente seguir o nosso caminho. Claro que
cada movimento, cada pastoral, no seu carisma, evangelizando quem eles precisam, né, no caminho que eles precisam, e é isso aí, fantástico. Dani, realmente, o documento 85 é muito bom, não tem como trabalhar com a juventude sem ler o documento 85, sem ler a Christus Vitae, né, são documentos fundamentais. Por que eu acho incrível ler esses documentos? Porque a gente percebe que o carisma de cada um, ele deve ser mantido, mas aquilo que é essencial para nós deve convergir para que o testemunho seja eficaz. Então, por exemplo, existem aí inúmeras formas de evangelização da juventude, mas o que nós temos em comum? Nós somos cristãos e a juventude, e é isso que é o legal para evangelizar. Por isso que a Jornada Mundial é incrível, por isso que os DMJs têm sido momentos de convergência incrível, porque ali mostra a força jovem das juventudes, não apenas de um carisma. E o setor, eu sempre falo assim, quem vai participar do setor juventude não pode deixar o seu carisma, pelo contrário. O setor juventude é um lindo jardim com a diversidade de flores, e é isso que enriquece, né? Então isso que você falou é legal, porque quando nós lemos um documento da igreja, nós não corremos o risco de nos perder, né? Então nós podemos viver o nosso carisma ligados à verdade, ligados à hierarquia da igreja. Então é incrível. Muito obrigado por você ter falado dos documentos, porque às vezes a gente acha que os documentos são coisas lançadas. Não, o documento é base sólida para a santidade, base sólida para uma comunhão com a igreja. Parabéns aí, é isso mesmo, Dani. Legal. Uma última coisa só que eu queria complementar, né, queria citar, que o Padre Gustavo já fez aqui na nossa arquidiocese, um encontro de formação com todas as juventudes, né, que atuam aqui. Então aqui foi falado para nós o Christus Vitae, foi muito bom ter esse momento de vivência, momento de formação com as outras expressões, né? E principalmente esse momento que nós vivemos, não dizendo que tudo tem que ser feito agora ou que só estamos fazendo agora, mas depois de ler tudo isso, depois de entender um pouco mais dessa visão, depois de ver que realmente o nosso Papa, maravilhoso Papa Francisco, ele quer encontrar cada jovem, né? Então a gente faz mais ações de pastoreio. Eu acredito muito nisso, nós temos feito isso, né, Gu? As ações, né, missionárias dos meses estão sendo sobre pastoreio, nós estamos recebendo mesmo material para sermos melhores pastores, né? Acompanhadores aí da nossa juventude, e nesse tempo também é muito importante que todos sejam acompanhados, né? Fala, Gu. A Dani falou Gu, eu respondi oi. Dois Gustavo numa coisa só. Eu ia concordar, exatamente. Fala, Gustavo. Não, ia só concordar com a Dani mesmo. Dani, eu acredito assim que nós estamos realizando alguns projetos a nível do regional. Até fico feliz de nós estarmos aqui já com 3 dioceses, né? 4 dioceses, 5 dioceses, nossa senhora. Graças a Deus. Vou explicar, porque como nós somos de Maringá, eu estou errando as contagens. Para nós entendermos o quê? A Pastoral Juvenil do Estado do Paraná vai desenvolver um material através de vídeo da Christus Vitae. Então vai ser um material bem legal, nós vamos iniciar a produção porque nós queremos fazer uma coisa de qualidade, né? Porque nós percebemos que o documento, ele só escrito, ele não vai atingir todo mundo que nós queremos. Então a partir daquele encontro que você participou, e também do último encontro do regional, nós conversando com uma parte dos padres, e agora nós vamos passar o projeto para Dom Hamilton e para os outros padres se aprovarem. Nós vamos iniciar esse projeto através de vídeos e de temas também que podem ajudar a juventude. Então, assim, são meios que nós precisamos encontrar, porque os nossos encontros desse ano, eu não sei de vocês, mas da pastoral nós, infelizmente, não vamos ter como responder a tudo aquilo que nós nos dispusemos a fazer, né? Então, nós vamos achar meios de formar, né? Maringá também, nós tínhamos preparado um projeto de escola de liderança pelo setor juventude, que teve que parar também. Então, tem muita coisa que começou e nós vamos ter que achar outros meios, né? Mas vale a pena fazer e tem que começar e tem que achar um meio de evangelizar, né? Exatamente. Uma última coisa ainda, que eu já ia encerrar, mas uma última coisa, padre. O jovem,
vai ficar muito feliz, muito animado, né, com certeza, escutando toda essa discussão, tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas lá na realidade dele, né, qual que é um passo, talvez, para ele chegar, estar mais próximo ali do pároco dele, né, ou ali do padre, que ele tem mais proximidade, para que ele possa realmente exercer esse protagonismo, né? Nós sabemos, com certeza, o padre sabe também, né, de situações onde o jovem, às vezes, não é valorizado, né? E aí, o que fazer, né? Além de ler realmente esses documentos, estar sempre, né, praticante mesmo ali na paróquia, ajudando em tudo que precisar, mas às vezes até comprar a Cristo Vive, dar para o padre, né? Qual que é o conselho, assim, que o senhor dá? Primeira coisa, Dani, que a gente tem que, eu acho que partir é assim, o jovem sabe que ele sozinho não pode muito, ou melhor, ninguém sozinho pode muito, na verdade não pode nada sozinho. Eu diria assim, um jovem influencia outro. Eu diria que o jovem na base primeiro precisa encontrar outras pessoas que, assim como ele, tem esse desejo de busca. No primeiro momento a gente nunca vai querer evangelizar os outros, mas procurar essa evangelização para si. Claro que um diálogo com o pároco é fundamental, nós não podemos ser acéfalos. Se o padre, eu acho difícil acontecer, mas pode acontecer, não quiser ouvir o jovem, ele deve procurar meios de ir atrás de ajuda. Por exemplo, quem tem um desejo de participar da renovação, tentar procurar pelos meios de comunicação, conversar com vocês. Ou então procurar o setor, por exemplo. O setor Juventude tem auxiliado alguns, por exemplo, jovens que o pároco não quer grupos na paróquia. E a gente auxilia para que ele seja igreja, né, sem estar na desobediência ao pároco, mas sem deixar que aquela alma seja alimentada pela palavra e pelos sacramentos e também pela questão dos documentos. Então, o ideal seria, primeiro, essa pessoa realmente mostrar o seu desejo para os seus amigos e com eles procurarem um padre e expressar para esse padre o seu desejo de realmente fazer, o desejo de ser evangelizado, o desejo de dar a palavra, o desejo de estar na igreja. Se esse pároco não responde, nós sempre temos adultos que podem nos ajudar a crescer na fé. Eu diria que também é uma outra forma de ir se inserindo na igreja, talvez mesmo que não consiga ainda estar num grupo de jovens, mas já estar com pessoas que já caminham na fé e que podem fazer com que eu cresça na fé. Eu acho que esses são os meios mais comuns. Claro, dá para procurar grupos já existentes, dá para ir atrás de outro jovem que participa da igreja, né? Mas o jovem ele procura aquilo que ele se identifica, né? Então, ele vendo outros jovens, ele pode procurar também esse outro jovem e se colocar, olha, eu gostaria de participar. Né? Mas não é tão simples, né, Dani? A gente sabe que na prática isso daí pode encontrar alguns desafios, mas não pode desistir. O jovem não pode desistir. Se ele não tem nenhum meio, ele precisa procurar, ele precisa ir atrás de documentos, ele precisa ir atrás de informação, ele precisa ir atrás de pessoas, sites confiáveis para que ele alimente a sua fé. Né, para que ele alimente o seu desejo de crescer na fé. Né? Não sei se é isso que responde exatamente o que você pergunta, mas são as visões que eu consigo ter nesse momento. Com certeza, é isso mesmo, padre. A gente precisava ouvir, né, e que essa injeção de ânimo, né, de você que está nos ouvindo agora, que ela seja permanente, que nós sejamos perseverantes mesmo. Sabe, Dani, é muito legal porque, assim, o jovem, ele não pode desistir, sabe? Os jovens que estão nos escutando, não desista, não desanime, não pare no primeiro não pare no primeiro obstáculo, não pare diante do desafio, sabe? Eu penso, assim, que se ninguém te escuta, se ninguém te dá apoio, se ninguém te valoriza, vai diante do sacrário, se coloca diante de Jesus, e Jesus, com certeza, vai achar um caminho, alguém que auxilie aquela alma para a salvação, porque Deus não abandona ninguém. Então, assim, o que eu penso é, todo aquele que procura, Deus vai dar o auxílio. Eu tenho recebido, eu e a Jéssica, e pelo setor, a gente tem recebido várias ligações e mensagens de jovens pedindo auxílio. E a gente tem percebido que dá para acompanhar, dá para ajudar, mesmo à distância, e também até mesmo fazendo uma visita. Então a gente tem conseguido restaurar e animar vários jovens que já tinham perdido a esperança de participar da igreja. É isso que importa.
Então, assim, não desista. Nunca, nunca. Deus sempre vai mandar socorro. Na hora certa e no momento oportuno. O importante é não desistir jamais. O documento nos dá essa força. A igreja nos dá essa força. As pessoas não podem ser para nós impedimento para nosso encontro pessoal com Jesus. Embora tentem, né? Vocês sabem disso. Não sei vocês, mas eu já muitas vezes foi jogado tanto balde de água fria e tantas coisas que a gente escuta para que a gente desanime. Não pode. Olhos fixos em Jesus e seguir em frente, sempre. Amém. Amém, Padre. Amém, Padre. Que demais. E a gente gostaria de te agradecer muito por essa noite, pela partilha dessa noite. A gente já caminha aqui para o encerramento. Mas de todo o coração, assim, em nome do Ministério Jovem, em nome da RCC Paraná, obrigado aí já pela sua disponibilidade, também pelo seu pastor aí nesse tempo. Saiba que o senhor pode contar muito conosco, com a Dani aí nos seus trabalhos em Maringá, mas comigo também, com todo o Ministério Jovem no estado do Paraná. A gente gostaria de pedir para que o senhor pudesse deixar mais uma mensagem para nós e uma bênção de encerramento. E desde já também eu convido para que para vocês jovens que estiverem nos escutando depois, assim que esse podcast for postado, que você possa compartilhar, mandar no grupo do WhatsApp, do seu grupo de oração, comentar, divulgar aí pra galera. Então, para todos vocês que nos escutam, para vocês que participaram comigo nesse momento, eu quero pedir ao Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que a graça de Deus seja derramada sobre os vossos corações, que esses corações possam arder de amor a Jesus Cristo e que nada e ninguém os impeça de uma comunhão profunda com Cristo. Que o poder do Espírito Santo derramado sobre vocês nos dê a graça da ousadia, do ânimo, da coragem, do desejo de ser verdadeiros anunciadores do Evangelho. Que através de vocês o Cristo jovem possa resplandecer na igreja e que a igreja possa ser cada dia mais restabelecida pelo testemunho, pela vida de oração, pelo anúncio da palavra que Deus faz através de vocês e a ação dele em vocês. Então pedimos que por intercessão da Beata Helena Guerra, pedimos pela intercessão de todos os jovens santos que nós temos na igreja, aqueles que foram proclamados e também aqueles que não foram, mas que contemplam a face de Deus, para que vocês sejam os novos santos deste tempo. Que vocês não tenham medo de buscar a santidade, que vocês não tenham medo de buscar a comunhão profunda com Jesus. Que por intercessão de cada um deles, desça sobre vocês a vossa missão, a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe todos vocês. E muito obrigado pela oportunidade. Contem comigo. Eu estou à disposição para anunciar o Evangelho junto com vocês, tá? Beleza, valeu. Tamo junto.